Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 3 de maio, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia e relembrando que o programa dessa sexta-feira será reprisado amanhã, sábado, dia 4. Conforme eu anunciei antes do intervalo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre os deputados estaduais José Luiz Tchê, do PDT, e José Bistene, do Progressistas. Tchê, muito se falou antes do intervalo em nova política, velha política, para resolver os problemas do Estado. É a nova ou é a velha política que tem que ser aplicada? Primeiro que eu entendo que não adianta ser o novo na política com as práticas velhas. Novo teria que ser tudo novo, entendeu? E as coisas não acontecem dessa forma. Uma cultura que a gente vive no Brasil de tantos anos, você vai mudar ela devagar, você não vai mudar do dia para a noite. Então eu acredito que o novo é importante na política e isso aí, na discussão da eleição passada, tanto como Bolsonaro e Haddad, ficou aquele clima, cada um assumiu uma posição. Só que, e foi interessante naquele momento, mas o problema é que as pessoas na hora do discurso, na hora do debate, é uma coisa, mas o processo administrativo em si, ele é outro, entendeu? E quando você senta na cadeira, tanto de prefeito, governador e próprio presidente, você vê que tem muitas coisas que você vendeu para a opinião pública, né? Que as coisas não acontecem dessa forma, entendeu? É muito diferente disso. Mas, enfim, no Congresso Nacional, a gente vê hoje que o próprio Bolsonaro tentou fazer tentar fazer uma nova política e não consegue. E ele é velho. E ele é velho, já está lá com tantos anos de mandato e não conseguiu mandar. Tanto que ontem, quem assistiu um pouco a conversa do Onyx já está vendo que eles já começaram a usar outra prática, que aquela prática não está dando certo. Antes do Bistene falar, ele vai falar sobre o mesmo tema. Sobre a questão do novo. Eu tenho uma opinião muito simples. Eu acho que, e o Bistene até falava isso no intervalo, o que tem que se renovar são as ideias. Agora, a experiência é fundamental até para o próprio cientista. Para o próprio cientista. Outra bobagem que dizem, não adianta botar ninguém de jardim da infância. Primeiro que não tem experiência nenhuma, não sabe o que vai fazer. O que nós temos que mudar no Brasil, isso sim, são as leis eleitorais, partidárias, são as mudanças, essas mudanças que são fundamentais para mudar o comportamento até. Claro que tem questão de caráter que aí não muda de jeito nenhum. Pois não? Com relação a essa questão do novo e do velho, eu sou daqueles que eu acho que tem que conciliar as duas coisas. Um time de futebol, para ser campeão, né, do seu estado, tem que juntar a juventude com a experiência. Exato. Isso tem sido demonstrado nos históricos, inclusive, dos clubes de futebol. E assim é na vida pública, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa discute, eu aqui estou como técnico, eu não sou político, não. Né? A pessoa tem que conciliar as duas coisas. Né? Tem que ter o político, tem que ter o técnico, e a gente costuma ver alguns governos patinando, às vezes por conta disso, de não ouvir justamente uma parcela da classe política, aquelas pessoas experientes que conhecem o Estado. Né? Quando você fala que alguns governos ficam patinando, isso se encaixa no governo do Estado? Também. Eu acho que é fundamental, né, que o governador atual, o Gladys Cameli, ele possa naturalmente ouvir essas pessoas experientes, né? Ele chegou, foi eleito, né, o povo acreditou, com esse compromisso de campanha, né, de trazer para o Acre o agronegócio, retomar a economia, e evidentemente que ele vai conseguir isso juntando uma equipe de pessoas experientes para poder conduzir, né, esse processo ao que ele se propôs. Né? E ainda mexendo na questão do time de futebol, você acha que ele tem que mexer no time dele para poder ganhar o jogo? Eu não tenho dúvida, Tião. Eu acho que o time tem que ser... Ora, o time de futebol é assim, não é verdade? Eu conversei por diversas vezes com o governador Gladys, às vezes, e eu comentava sempre para ele, o Gladys, às vezes um time está perdendo e o técnico chama o auxiliar e no ouvido se fala alguma coisa, né? O auxiliar fala. Agora, a decisão é do técnico, a decisão é do governador. Eu acho que ele deve, sim, sentar, chamar as pessoas que querem o bem, né, desse governo, ouvir
para poder fazer grandes mudanças. É isso que a população espera, né, do governador Gladys Cameli. Um dos maiores ideólogos políticos da história da humanidade chamava-se Antônio Gramsci. E ele foi um dos grandes pregadores da renovação da política, não do novo. E ele expressou a seguinte frase, olha que coisa inteligente: quem insistir nessa tal ideia de nova política vai perceber o seguinte: enquanto o velho vai morrendo, o novo não nasce. O novo não nasce. O que aconteceu como fruto da última eleição no Brasil foi isso, que a velha política indiscriminadamente foi demonizada, e a expressão é essa, e o que foi que de novo apareceu na política brasileira, gratificante. Hoje nós estamos, olha os governadores de quantos estados no Brasil: Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Amazonas e Roraima. Esses 6 governadores nunca foram candidatos sequer a vereador. Então, qual é a bagagem de experiência política e administrativa que eles carregam? Absolutamente nenhuma. Aqui em Rondônia, já começou a pipocar pedido de impeachment. E nesses outros governos que querem governar sem atentar para a absoluta necessidade de ter uma base de sustentação política, eles não se seguram. Ele não E a prova maior é do nosso presidente Bolsonaro, né? Ele começa a chegar para a classe política para fazer a aprovação, conseguir a aprovação das reformas. Porque senão não aprova. Não aprova. Ô, Bistene, tem outra discussão que se coloca também, acredito que de forma até equivocada, entre técnico e político. Técnico é fundamental. Agora, tem que conciliar com o político. Agora, quem tem que estar na cabeça é o político. Quem lidera é o político. Porque vocês que são deputados estaduais, nós que já fomos, somos nós que vamos de comunidade em comunidade saber as necessidades. Normalmente o técnico está fechado, só com números, etc e tal. Por exemplo, eu passei 15 dias da Foz do Breu até Porto Walter, 15 dias. Então você conhece essa realidade. O técnico, a gente vem e propõe. O técnico vai dizer para nós como fazer a nossa proposição. Esse que é o governo que dá certo. E politicamente, né, Osmi, é fundamental isso que você está falando. Porque nós estamos num estado que temos um colégio eleitoral de 500 mil eleitores. Né? Quer dizer, a classe política é que está no dia a dia, como você diz, Foz de Breu, lá do Foz do Breu, a Assis Brasil. Tem que ter essa visão, esse conhecimento. Às vezes o técnico fica muito preso lá no seu local. Eu costumo dizer sempre para o Alisson, né, secretário de saúde, que ele tem que levantar da cadeira, deixar os técnicos resolverem aquela questão para quando ele chegar, analisar e passar a visitar as unidades. Para ver a necessidade de cada local. Para poder ouvir e ver aonde é que está o grande gargalo do sistema, né? Então, política eu acho que é fundamental. A gente tem conversado, quando eu posso, sempre eu externo isso ao governador Gladys Cameli. Tenho conversado muito com o Tchê, que é uma pessoa experiente também, né, dentro do parlamento. E a gente vai buscar isso, né? Essa parceria com esses parlamentares, para que a gente possa, junto do Gladys, levar isso, que é isso que a população aqui espera, né? Espera, acreditou no Gladys, nessa mudança, e eu não tenho dúvida, viu, Osmi e Narciso, que isso vai acontecer. Né? Olha, isso vai acontecer. Narciso, eu também acho. Entendeu? Aqui são 2 deputados estaduais. Então eu queria saber o seguinte: está tramitando na Assembleia Legislativa, ou vai começar a tramitar, uma CPI sobre o sistema elétrico do Estado. Antes de ouvir a opinião de vocês, eu quero expressar aqui a minha opinião apenas como contribuinte, né? Qual é o nome que eles usam, o apelido que eles usam lá quando é o usuário da... Consumidor. Como consumidor, o apelido até interessante.
é realmente um preço exorbitante o que se cobra aqui de energia elétrica. Ela não só prejudica toda a população, mas, acima de tudo, prejudica o desenvolvimento com o custo de energia. Como é que está sendo feito? Como é que vai funcionar? O que vocês esperam dessa CPI? Deixa eu colocar aqui, depois o Tia está ali com alguns documentos, né, deve ser mais preciso. Mas a gente quer esclarecer a opinião pública, né, que essa CPI ela foi criada para levantar a questão do ICMS. Né? Portanto, é bom a gente esclarecer que alguns deputados usaram a tribuna, né, no sentido de jogar alguns outros contra, né, os consumidores. Isso não vai baixar a conta da energia elétrica. E lá na tribuna nós tivemos a oportunidade de lembrar que essa questão do ICMS foi criada no governo Jorge Viana. Foi 12%, depois 17%, depois 17%, depois 25%. E, na verdade, por dentro não é 25%, dá 32% e pouco. Porque a cobrança do ICMS não é só sobre o consumo, é sobre a iluminação pública e outras coisas. Correto? Distribuição. E logo no início nós colocamos contrário, mas depois nós indicamos, eu faço parte, o deputado Tia também faz parte, e a gente tem sido muito transparente. No momento que for instalado, nós vamos trabalhar, se tiver algo errado, que os culpados paguem essa conta. Correto? É assim que nós vamos nos pautar no dia a dia lá da Comissão Parlamentar de Inquérito. Deputado. Para deixar muito a população, as pessoas que estão nos assistindo, né, porque no primeiro momento houve aquele impacto, né, dizer que a gente é contra a questão da CPI da energia. Primeiro que a gente não é questão de contra, é porque uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. E qual é a denúncia que existe nessa CPI? ICMS, o Bistênio já disse, como surgiu, de que forma foi, e ainda eu vou mais além, dizendo o seguinte, que naquele momento o governador Jorge Viana entendia que para os projetos deles e para poder fazer os convênios, ele precisava de recursos. Precisava aumentar a arrecadação. Precisava aumentar a arrecadação. Naquele momento não tinha a crise que existe no Brasil e nem nos dias de hoje. Ela é alta? É alta. O segundo ponto da CPI é a questão dos relógios. O relógio, nós temos o PROCON, tem o Ministério Público, inclusive tem muita gente ganhando na justiça da Eletrobras, que entraram na justiça alegando que estava errada a cobrança. E a Assembleia Legislativa agora vai fiscalizar relógio, totalmente contra. E o terceiro, eu tenho até aqui em mãos, eu trouxe, que é o contrato da compra e venda da Eletroacre. Ela é pública, ela é notória, houve decretos, houve projeto de lei, tem resoluções e tudo, e está aqui. Está claro, o que a Assembleia vai investigar sobre esse contrato da compra e venda? Né? Se foi autorizado, inclusive, para o governo Michel Temer na época. Então, eu sou contra. Se tivesse um fato determinante, uma denúncia, por exemplo, quem é que foram os gestores da Eletroacre que deixaram ela num rombo de quase 3 bilhões de reais. Eles que são responsáveis. Porque se não tivesse sido, inclusive, privatizada, né, porque a privatização foi da Eletroacre, mas a energia é concessão, então tem uma concessão de 30 anos. O que aconteceria? Talvez hoje a gente estaria fazendo um racionamento de energia, porque a Eletroacre já devia mais de 700 milhões, né, para as geradoras. E não seria um momento que eles não iam mais fornecer energia. Mas o deputado Genilson, que esteve aqui nesse programa, que é autor do requerimento, ele, entre outros aspectos que abordou da necessidade da CPI, ele disse o seguinte: o ICMS, que foi criado sim no governo do PT, ele disse que recentemente houve um aumento de 21% ou 18%, depois reduzido para 18%, um aumento na tarifa. Ele acha que se diminuir o valor do ICMS por parte do governo, não ia alterar muito em virtude do aumento, do aumento que a Energisa. Isso é real. Mas primeiro... isso... Pois não, Vicente. Não, eu ia dizer que isso daí tem que sair do executivo, né? O deputado ele não pode, de maneira nenhuma, criar, né, lá para reduzir receitas, entendeu? Isso tem que vir do executivo. Correto? Agora, CPI é CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito.
Claro, é evidente que a gente vai analisar Obstênio. essa Que questão pode fazer do uma ICMS. recomendação ao governo. Podemos fazer recomendação. E era justamente isso que eu ia lhe perguntar, se o governador poderia, se o governo do estado poderia ter evitado essa CPI na Assembleia Legislativa, se tivesse iniciado um diálogo com relação a essa questão do ICMS, de reduzir esse ICMS da conta de luz. Você me responde depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer o intervalo e já voltamos.